parede a mão de Deus, na parede a mão de Deus. Veja qual a tua sorte, a tua vida ou morte. Na parede escreve a mão de Deus. Mistérios revelados na Babilônia Antiga. Professor João Dias. No capítulo 5 de Daniel, versículo 25, esta frase enigmática está registrada. Mene, mene, tekel, ufazi. Na madrugada eclipsada de 12 de outubro de 539 a.C., um fenômeno sobrenatural balançou a Babilônia Antiga. É uma previsão já registrada no capítulo 51 de Jeremias. Jeremias havia profetizado, falando a Seraías: enxergando tu em Babilônia, atarás no rolo uma pedra, o rolo que contém os castigos de Babilônia, e jogarás dentro do rio Eufrates, o rio que passava dentro da Babilônia. Passaram-se os anos, 150 anos mais ou menos, e o cumprimento se deu no dia 12 de outubro de 539. A Babilônia Antiga foi aniquilada. A Babilônia, capital da segunda dinastia babilônica, fundada por Nabopolassar, o rei fundador desta dinastia. Esta foi a maior dinastia e mais poderosa que o mundo já conheceu. A dinastia fundada por Nabopolassar, a segunda dinastia babilônica, que teve como sequenciador o seu filho Nabucodonosor, muito conhecido na Bíblia Sagrada. Nabucodonosor reinou no ápice, no apogeu deste império. Ele deixou um filho seu no comando quando morreu, chamado Evil-Merodach, depois Nabonido, depois Neriglissar, e o último rei desta dinastia foi Belsazar. Belsazar assumiu o comando ainda jovem e resolveu dar um grande banquete a 1000 dos seus mais ilustres personagens do seu reino. O chamado famoso banquete do rei Belsazar. Ele tinha um intento, ele tinha um objetivo, que era mostrar que era poderoso, grandioso, que governava sobre as nações da terra e que até o reino de Judá estava no seu vassalo. Tinha sido desterrado o seu rei, exterminado o seu reino e agora era um vassalo de Babilônia. Ele queria mostrar que o Deus Bel, Deus dos caldeus, era um Deus poderoso, e foi aí que a megalomania subiu a sua cabeça. Vamos fazer uma breve descrição aqui do que vinha a ser Babilônia, fundada nas bases da Torre de Babel. Babilônia veio posteriormente significar aquilo que é de mais extremo da iniquidade. No capítulo 17 de Apocalipse, Babilônia é representativo do iníquo, do reino poderoso nas áreas da religião e do comércio, símbolo de iniquidade, de orgia, de prostituição, um resumo de todas as coisas que desagradam a Deus. Babilônia foi erigida nas bases da Torre de Babel. Seus muros chegavam a 50 metros de altura e davam para 2 carros passarem lado a lado, se fosse o caso, a sua espessura. Tão bem construídos que as pedras superpostas, entre elas não entrava nenhuma lâmina de canivete, e chegava a légua de extensão. Uma coisa monumental, nunca vista. Ela tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, chamado Jardins Suspensos, obra de arquitetura que ninguém conseguiu fazer posteriormente. A Babilônia era uma cidade eletrizante. Os Jardins Suspensos encantava o mundo da época. O deus Bel era o deus dos caldeus, o deus da Babilônia. O pináculo do templo chegava a 200 metros de altura. Em meio a todas estas grandiosidades, governava o rei Belsazar, o último dessa dinastia, da dinastia babilônica. Herdeiro de Nabopolassar, neto de Nabucodonosor.
noturnos. O rei, se achando grandioso demais, dominando sobre as nações da terra, ele resolveu dar um grande banquete amigo dos seus nobres, mandou convidar todos os mais ilustres personagens do seu reino. Congregou no salão nobre do seu palácio e no dia 12 de outubro de 539 a.C., foi dado o maior banquete que a terra já conheceu até então. Ele mandou trazer mulheres sexy, de poder cativante beleza, para agradar os homens promíscuos gostam disso. Mandou organizar o som, a sonoridade agradável pairava no recinto. Começou o grande dia e o embalo se deu. O rei queria mostrar que ele era poderoso. Quando todos estavam no ápice, ele mandou trazer os vasos sagrados de ouro e de prata que estavam guardados lá no templo do deus Bel, trazidos por época do cativeiro de Judá. Ele tinha uma intenção: mostrar para o mundo inteiro que ele agora era dominador e tomava vinho pelos vasos sagradíssimos de Judá. Vasos de alto valor significativo, como os vasos que levavam o sacrifício do sangue expiatório para dentro do véu no dia nacional da expiação, que só um sumo sacerdote poderia pegá-lo. Agora ele mandou trazer e começou a beber vinho forte com seus grandes, com suas mulheres, com as suas concubinas, com as mulheres promíscuas da época. Um ato de profanação. Profanar é alterar o sentido sagrado de algo. Meus caríssimos irmãos internautas, eu quero vos dizer neste ensejo: vasos sagrados de Deus eram profanados agora por um rei nojento, pagão, que queria ser maior do que o próprio Deus. A megalomania subiu à sua cabeça. Ele ostentava para o mundo o seu poderio e desagradava a Deus. Mas Deus não se deixa escarnecer por homens. Quando o homem tenta zombar de Deus, ele começa a agir. E quando tudo estava às mil maravilhas, o rei tomando vinho pelos vasos sagrados, profanando as coisas santas de Deus, apareceram dedos de uma mão de um homem escrevendo misteriosamente na estucada parede do Palácio Real. Era Deus que começava a falar. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando Deus fala, o homem tem que se calar. Quando Deus fala, os grandes da terra se balançam, os impérios se estremecem. Quando Deus fala, o homem poderoso, por mais importante que seja, tem que baixar a cabeça e ouvir a sua voz. Deus começa a escrever misteriosamente. Quero vos dizer, meus irmãos internautas, que quando Deus escreve, há uma necessidade de se prestar atenção. O rei ficou empalidecido, cabisbaixo. A festa parou, a ruidosa festa parou. As vozes de embriagados e a música que tocava, a gaita de fole, os instrumentos musicais pararam e os joelhos do rei batiam um no outro e todos ficaram trêmulos. Deus começa a falar ao Império Babilônico. A frase que aparece ali é Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Mas os grandes, os doutores, os especialistas em letras caldaicas não puderam entender aquele mistério. O rei mandou chamar os grandes, os ilustres, os entendidos, os astrólogos, os cientistas da época, e ninguém soube interpretar o que estava acontecendo. Quando todos estavam empalidecidos e o rei trêmulo lá no salão nobre, a viúva velhinha entra no salão nobre com o bastão na mão, ex-esposa do rei Nabucodonosor, e disse ao rei Belsazar, se direcionando a ele com firmeza, as seguintes palavras: por que estás assim empalidecido? Por que tu estás trêmulo, ó rei? Por certo, houve ali uma resposta, e ela diz: olha, há no teu reino um homem que possui o espírito dos deuses santos. Olha a linguagem dela, ela não conhece os mistérios celestiais, ela não conhece as coisas santas de Deus, mas ela fala, ela faz uma alusão a um vaso de Deus, a um servo do Senhor, a Daniel. Há no teu reino um homem que possui o espírito dos deuses santos. No tempo do teu pai foi achado nele graça, conhecimento, solvendo dúvida, interpretando sonhos e enigmas profundos.
Chame-se, pois, agora Daniel, servo do Deus Altíssimo, e ele dará a interpretação. Ela faz uma alusão a Daniel, chamando Daniel de homem que possui o espírito dos deuses santos, e diz: no tempo do teu pai, na verdade é uma referência ao seu avô, o avô de Belsazar, pai aqui no sentido ancestral. Ele tinha conhecimento, Nabucodonosor sabia, Daniel havia interpretado sonhos, ele havia se apresentado diante do rei com uma sapiência incrível. Daniel se apresentava sempre 10 vezes mais sábio do que os sábios de Babilônia. Nele existia o espírito da excelência divina. O espírito da excelência divina é o Espírito Santo de Deus na vida de alguém que nos faz sábios. O espírito da excelência, o espírito do conhecimento, o espírito da sabedoria, o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Ele se apresentava 10 vezes mais sábio do que os sábios de Babilônia sempre. Não foi à toa que, em certa oportunidade, ele foi colocado como chefe dos caldeus, como chefe dos astrólogos, porque ele estava na frente de todos. Quero fazer aqui uma ligeira apologia a este servo de Deus. Daniel, conforme eu já vos adiantei, era um dos príncipes que havia sido trazido em cativeiro, colocado no palácio para um preparo, juntamente com mais alguns outros jovens, e iria desenvolver um trabalho posteriormente no palácio. E Daniel havia se manifestado como um modelo, como alguém muito especial. Ele não se contaminou com as finas iguarias do rei desde os primórdios, quando ainda jovem, de uma beleza cativante, eletrizante, de um perfil de beleza invejável, mas mesmo assim ele se mantinha incólume, intocável, tinha um procedimento na presença de Deus e não pecava. Quando lhe foi oferecido as vantagens desta vida, as finas iguarias do rei, ele rejeitou e comia legumes com seus companheiros. Ele era um exemplo de vida. Daniel impressionou os reis Nabucodonosor, Evil-Merodach, Nabonido, Neriglissar, Belsazar, e depois no outro império, o Império Medo-Persa, o rei Ciro e Dario. Então ele foi um verdadeiro exemplo que impressionou as rainhas. Veja aqui, a ex-viúva do rei Nabucodonosor, rainha outrora, aqui fazendo uma alusão a ele. No teu reino um homem que possui o espírito dos deuses santos, Belsazar. Só ele pode entender este mistério. O rei havia profanado as coisas santas. Ele fez isso a propósito, para profanar as coisas sagradas de Deus. Daniel se tornou um homem ilustre na Babilônia. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele movimentou a Babilônia. Ele movimentou o reino da Babilônia com as suas orações. Mas não só o reino da Babilônia. Daniel movimentou os anjos, movimentou as comitivas angelicais. Anjos se direcionavam de uma região do céu para outra em razão das orações de Daniel. Certa oportunidade, os silêncios dos céus foram cortados com uma voz que exclamava assim, dizendo: Daniel, homem muito amado, por causa das tuas orações aqui nós viemos. Era uma comitiva angelical que vinha em resposta às orações de Daniel. Daniel que havia se postado diante de Deus, orando 21 dias, consagrando para que as coisas acontecessem, e as comitivas angelicais se direcionavam. Era o príncipe do rei da Pérsia que se obstacularizava, e uma comitiva angelical vinha para receber as orações de Daniel. Aleluia, aleluia. Era homem de oração. Ele não fazia parte dos 1000 nobres, apesar dele ser melhor do que os 1000 nobres ali presentes. Veja bem que ele mandou buscar Daniel. Eu posso até retroagir no tempo e no espaço, no dia 12 de outubro de 539 a.C., uma madrugada eclipsada, turbulenta, Daniel no seu quarto orando, em lembrança de Jerusalém, pedindo a Deus que fizesse o seu povo voltar do cativeiro. Aleluia. Graças às orações de Daniel, o povo teve a oportunidade de voltar do cativeiro,
retornar para Jerusalém. Ele vem ao chamado do imperador Belsazar, e chegando ali se direciona para Belsazar. O rei ainda está trêmulo. A frase enigmática está explicitada na estucada parede do Palácio Real. Era uma frase enigmática na língua caldaica, no aramaico, porém envolta de caracteres enigmáticos para que eles não entendessem. Era um mistério, um enigma. Era Deus falando. Mene, mene, tekel fazia. Daniel olha para a frase enigmática e pela ciência que ele tinha, uma ciência de Deus, conhecimento de Deus. Daniel não havia adquirido conhecimentos na Universidade Babilônica. Daniel tinha conhecimentos espirituais. Daniel tinha revelações de Deus, conhecimentos que nós precisamos ter hoje. Ele tinha a visão de Deus. E nessa ciência de Deus, adquirida diretamente do supremo mandatário do universo, ele olha para o rei e começa a dissecar sobre o juízo estabelecido sobre a Babilônia, agora explicitado através da frase enigmática na parede do Palácio Real. Ele fala para Belsazar e diz: olha, rei, no tempo do teu pai, ou seja, do seu avô Nabucodonosor, Deus o engrandeceu sobremaneira, levou até os píncaros da glória. Mas quando o seu coração se exalçou em soberba, Deus tirou do meio dos seres sociais e levou para o campo. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, para que reconhecesse que o Senhor que governa e que domina sobre os reis da terra. Ele é firme, ele fala com segurança. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor, quando o seu coração se engrandeceu e achou que era maior que Deus, Deus levou para o campo, o seu corpo foi molhado, ele se tornou um animal, ele foi acometido de uma enfermidade que hoje nós chamaríamos de licantropia. O homem se vê como um animal, como um bicho, e ele pastou no campo 7 tempos, comeu capim. E eu quero vos dizer aqui neste ensejo, esta mensagem de juízo. Nós não estamos pregando aqui rosas, estamos pregando o juízo de Deus. Deus não se deixa abater pelo promíscuo, pelo homem fraudulento e que profana as coisas santas. Olha, o juízo de Deus estabelecido sobre o reino de Babilônia, na pessoa do rei Belsazar. Olha, eu vou ler, mas o rei oferece um prêmio fantástico, extraordinário, desses prêmios que os nossos obreiros de hoje não resistiriam. Obreiros que estão brincando com as coisas de Deus, fazendo negócio, fazendo do povo negócio. Hoje diz que prega a palavra, mas no afã de adquirir estipêndios e promoções pessoais para a projeção humana, eles não resistiriam hoje. Ele diz: olha, se me fizer ler essa escritura e saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá cadeia de ouro no pescoço, e no meu reino será o terceiro dominador. Veja bem que proposta. E Daniel continua dissecando sobre o juízo de Deus estabelecido sobre a Babilônia. Ele diz: ó, dá os teus uns a outros, todavia eu vou ler a escritura e te fazer saber a interpretação. Firmemente ele foca na parede do Palácio Real, no salão nobre, explicitada, e lê com facilidade aquilo que os catedráticos da época, que os doutores, que os especialistas em letras não puderam ler. Mene, mene. A frase realçada aqui, as duas palavras mene, mene, aparece para dar realce, destaque. Contou Deus o teu reino e o acabou. Contou Deus o teu reino e o acabou. Por isso que aparece a mesma palavra repetida. Aí o rei, posso imaginar, ficou ainda mais trêmulo, balançou nas bases, foi a zero.
O reino de Babilônia, poderoso, se findava naquele dia. E Tekel, aqui, ó. A palavra Tekel significa foste pesado na balança divina. Pesado na balança fidelíssima de Deus. A balança de Deus, ela pesa com equidade, milimetricamente, não há engano. O rei estava sendo pesado na balança divina. Nós achamos homens que levaram tão a sério as coisas de Deus, que chegaram a arrazoar diante de Deus e dizer assim: pesa-me em balanças fiéis e vê se há em mim algum caminho mau, ó Senhor. Esse alguém foi Jó. Mas aqui nós vamos ver um homem faltoso. E quantos obreiros, quantos homens que se dizem de Deus, que estão sendo pesados na balança divina, estão sendo achados em falta. Quantos que têm feito negociata, quantos que estão fazendo negócio com as coisas de Deus, que estão vendendo as coisas santas, que estão fraudando as coisas santas, profanando os vasos sagrados. Profanar os vasos sagrados é algo muito sério. E a última partícula, o fazim. Em traduções diversas, nós temos aqui a palavra Pérez. O fazim é a forma pluralizada de Pérez. O fazim é o plural. Então, dividiu Deus o teu reino e deu-se aos medos e persas. Medos e persas era um novo império que estaria se levantando. Através de Ciro, Dario, aqui se findava a Babilônia. Enquanto o rei ouvia essas palavras sendo interpretadas por Daniel, a mão de um homem ficou explicitada na parede. E a frase: os medos persas, naquela madrugada, estavam fazendo um trabalho estratégico, desviando o curso das águas do rio Eufrates, que passa dentro de Babilônia. O rio Eufrates, que passava dentro da grande cidade de Babilônia. Foi desviado o curso das águas em cima, porque ninguém podia jamais entrar na Babilônia através dos muros poderosos. A cidade foi tomada de surpresa, o rei foi morto naquela noite ainda. E se cumpriu esta frase enigmática: Mene, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, foste pesado na balança divina. O fazim, dividiu Deus o teu reino e deu-se aos medos e persas. Eles assumiram o poder. E Daniel foi elevado a uma espécie de primeiro-ministro do Império Medo-Persa. A lição que fica, meus caríssimos internautas, é: profanar as coisas sagradas é algo muito sério. As coisas santas, os vasos sagrados, quantos que estão profanando as coisas santas? E Deus vai estabelecer um juízo implacável. Quantos que estão brincando de ministro, de obreiros? Eu estou postando essa mensagem falando como um representante de Deus. Você que está brincando, que está nadando no dinheiro, que está promovendo e que está adquirindo resultados através da religião, que está montando uma fábrica de dinheiro, saiba que Deus vai estabelecer um juízo implacável sobre a sua vida. O seu reino vai se findar. Você está profanando os vasos sagradíssimos de Deus. Você está alterando as coisas santas. Profanar é alterar o sentido sagrado de algo. É deturpar o sagrado. É desvirtuar o sagrado. Você usa o sagrado para adquirir resultados. E veja
que as coisas de Deus não se vendem. Não podemos vender as coisas santas, não podemos negociar, não podemos fazer negócio das coisas santas. Oh, aleluia. Algumas coisas estão acontecendo na sua vida, sinalizando que você não está bem e você não está entendendo. A frase enigmática está explicitada no salão da sua existência, no salão da sua vida, e você não está entendendo o mistério. Eu estou aclarando neste ensejo para você. Não brinque com as coisas de Deus. A balança de Deus tem 2 pratos. Num é colocado a sua palavra e no outro a nossa vida. Se for achado em falta, certamente seremos cobrados, e se não nos arrependermos, nós seremos aniquilados por Deus, pois o juízo estabelecido sobre aqueles que profanam as coisas de Deus é o inferno, é o Hades. Meu internauta, não brinque. Aqui essa mensagem é uma mensagem de juízo. Não é uma mensagem de rosas para agradar o ouvido. Não tem um requinte da homilética, da exegese, da hermenêutica, quem sabe, para tentar embelezar e agradar o ouvido. Nem tampouco falar ao intelecto, mas é uma mensagem de juízo. Deus está dando um recado na parede do mundo moderno. Todo pastor, todo obreiro que está brincando com as coisas de Deus, que está negociando, que está tirando vantagem das coisas santas, saiba que o juízo sobre ele é implacável. Não pense você que você vai comprar fazenda de gado com os dízimos, com as ofertas, que você vai estabelecer um reino em uma localidade. O gado Nelore, o cavalo de raça que é ostentado por seu amigo, que foi comprado com o dízimo do Senhor, saiba que Deus vai cobrar caro na sua vida. Não é brincadeira aqui, é o recado de Deus para você. Não somos contra as coisas que você adquire na vida de forma honesta. Não. Afinal de contas, todos nós podemos ter uma fazenda, quem sabe, mas não adquirida pelos dízimos, pelas ofertas, pelos dízimos das viúvas. Os dízimos, meu irmão, olha aqui, não são para a compra de fazenda. Os dízimos é para a casa do tesouro, para edificar as coisas de Deus, não pede a Deus, não as nossas. Para restaurar sua visão, Que Deus nos abençoe e nos guarde sentir o seu amor, pesados Jesus por fulminantemente seu na balança favor, de Deus. lá do céu te ver.